Olá, estamos no Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio. Hoje recebemos o Danilo Ciccone, novo psicólogo do programa ECOS, do campus Fernando Costa, de Pirassununga, que vai conversar com a gente sobre o tema tão importante para a comunidade acadêmica. Seja bem-vindo, Danilo. Danilo, eu gostaria de uma explicação breve sobre o Setembro Amarelo e a importância de falar sobre a prevenção do suicídio. Setembro Amarelo é uma campanha de reflexão, de conscientização sobre o fenômeno do suicídio e formas de prevenção. É importante a gente ter cautela, porém, sobre isso que a gente chama de modelo campanhista, que é o risco da gente falar sobre a prevenção ao suicídio, sobre saúde mental apenas no mês de setembro e esquecer que saúde mental, na verdade, é uma construção ao longo da vida, de cada dia, e a importância de discutir o tema em cada momento do ano. Um outro risco é a questão que, às vezes, nesse mês, são transmitidas algumas informações que não são tão validadas, né? Então um pouco de desinformação, e que, em alguns contextos, a campanha acaba sendo atrelada muito a marketing, né? De profissionais, de palestras, e então são alguns riscos que a gente corre. Mas o falar do tema é primordial, porque falar sobre é o primeiro passo para conseguir lidar com o tema. Muita gente ainda tem dificuldade em falar sobre suicídio. Por que esse tema ainda é tão cercado de tabus e preconceitos? Eu acredito numa dificuldade que nós temos, né, enquanto sociedade mesmo, de olhar de frente para a questão do sofrimento, para a questão da morte, para a questão dos lutos que nós vivemos também, né, na nossa história de vida. Olhar para a morte é questionar, é refletir sobre a própria terminalidade. Mas é justamente por isso que é importante a gente olhar. Quando eu olho, quando eu falo sobre, aí eu consigo refletir sem tabus, sem preconceitos, sem juízos, né, de valor, juízos morais, e é somente falando sobre, com esse jeito, né, de responsável, que a gente pode acolher de verdade pessoas que estão vivendo essa situação de ideação suicida. No ambiente universitário, os estudantes enfrentam muitos desafios. Quais são os principais fatores que podem impactar a saúde mental durante a vida acadêmica? Desde o início do ingresso da universidade, a gente já enfrenta, né, alguns desafios para permanecer, para se adaptar à vida no campus, à vida acadêmica, aquilo que a gente chama de permanência estudantil. Mas, em paralelo a isso, existem alguns autores que vão falar que nós vivemos na sociedade do desempenho, em que tanto as demandas acadêmicas quanto eu mesmo tenho, né, cotidianamente pensamentos relacionados a uma pressão por produtividade. E formas de enfrentar isso, que também não estão acontecendo, também é um problema, é a questão da dificuldade, por exemplo, de construir comunidades, de habilidades sociais, de se relacionar com pessoas, para construir realmente um senso de pertencimento à universidade, à comunidade acadêmica, né? Não tendo isso, a gente intensifica, por exemplo, questões de solidão, que também dificultam a adaptação ao ambiente e a promoção de saúde mental. Acho que são esses, a princípio, os principais desafios que eu escuto lá nas escutas do ECOS. A pressão por notas, prazos e o futuro profissional é muito presente. Essa cobrança pode aumentar a vulnerabilidade emocional dos estudantes. O que você tem a acrescentar sobre essa fala? Eu falava então anteriormente sobre a sociedade do desempenho, em que existe essa cobrança por produzir, por apresentar resultados, e existe realmente uma pressão, uma cobrança externa. Isso é dado. Eu tenho que tirar a média, eu tenho que passar nas disciplinas. Mas existe, para além disso, uma cobrança que é interna, que é eu colocando sobre o meu desempenho, sobre a minha vida, padrões, às vezes, irrealistas, inflexíveis. Um passo importante é entender que o processo de ensino-aprendizagem, né, o processo de produção, permite erros, permite eu ir aprendendo, né, com as minhas dificuldades, olhando com respeito, com compaixão para as minhas dificuldades e, sobretudo, essa questão de pedir ajuda quando eu entendo que realmente estou numa situação de limite, numa situação que eu entendo como desafiadora. Quais sinais de alerta podemos perceber em alguém em que pode estar em sofrimento ou pensando em suicídio, Danilo? É importante estar atento a sinais que possam mostrar algum tipo de desconexão com a vida e com as rotinas, né, com aquilo ali do dia a dia. Então, por exemplo, o isolamento social é algo importante que está sendo observado. A pessoa que era engajada em uma série de atividades que lhe davam prazer, que são positivas, e de repente deixa de ir participando, deixa de ir se engajando, né, naquilo que lhe fazia tão bem.
falas que possam estar representando pensamentos de desesperança, de eu não tenho jeito, de eu não vejo um futuro melhor ali na frente, de não ter nada que possa estar sendo feito, né, para resolver, por exemplo, algum daqueles desafios que a gente dizia. Então são sinais, às vezes sutis, de que existe essa desconexão com a vida, essa falta de pertencimento mesmo, né, à comunidade. Sim. E quando identificamos esses sinais, o que podemos fazer para apoiar alguém que está em crise? Como agir de forma acolhedora? Nós do ECOS estamos até nesse momento com uma campanha que é Eu Construo uma Universidade Acolhedora, que diz sobre a responsabilidade de todos e cada um de nós na construção de um ambiente acadêmico, de um ambiente uspiano que seja realmente mais acolhedor, ou seja, que nos faça aproximar do outro, mais uma vez, sem julgamento, sem juízos de valor, mas se aproximar realmente interessado em acolher aquilo que o outro está me trazendo. Todos podemos ser escutadores. E talvez uma escuta atenta já é o suficiente, por exemplo, para tornar o dia, a vida daquela pessoa um pouco melhor e ajudar com esses sinais que nós estamos falando. Agora, é claro que em situações de crise, quando eu percebo, né, que só o meu acolhimento, que a minha escuta não é suficiente, é importante eu incentivar, inclusive auxiliar a pessoa a buscar ajuda, né, nos profissionais, nos canais de atendimento especializados. Se alguém precisar de ajuda, a quem pode recorrer? Quais serviços a universidade oferece e que outros canais de apoio estão disponíveis? Aqui na USP nós temos então o programa ECOS, esse serviço de escuta, cuidado e orientação em saúde mental, que é essa primeira escuta, esse primeiro acolhimento para acolher e entender quais são as demandas da pessoa e juntos pensarmos caminhos. Nós temos, enquanto equipamento de saúde, também a UBAS aqui no campus, que além de algumas outras especialidades médicas temos, né, o clínico geral e o psiquiatra, para toda a comunidade USP, docentes, funcionários, estudantes. E nós temos outras vias, já que estamos falando, né, de situações de crise, nós podemos destacar o Centro de Valorização da Vida, que é o telefone 188, para que a gente possa ligar e estar falando com a equipe de voluntários, e os Centros de Atenção Psicossocial, né, aqui em Pirassununga, que são os CAPs, que também realizam atendimento em saúde mental. Nós podemos deixar o link depois, né, o ECOS produziu um material que é o Mapa de Saúde Mental, em que a gente pode estar acessando e buscando dentro e fora da USP canais e lugares de apoio, de acolhimento, não só da área de saúde, né, para quando eu estou em crise, mas também, por exemplo, coletivos, grupos, atividades, né, grupais, esportivas, religiosas, enfim, que possam ajudar a construir saúde mental no dia a dia. Falando agora de prevenção, quais práticas de autocuidado podem ajudar os estudantes a proteger sua saúde mental? Eu quero destacar a importância das atividades coletivas. Repito que as atividades coletivas trazem para a vida um senso de pertencimento à comunidade, então nos colocam em contato com pessoas, assim como outros recursos, né? A arte, as artes em geral, são um recurso poderoso para estar lidando com questões das emoções, de saúde mental. É importante, né, a gente se permitir descansar, então a gente falava sobre essa cobrança por desempenho, por produtividade, mas ter momentos de descanso, ter uma rotina relativamente saudável, né, em termos de cuidados com a alimentação, com a atividade física, e sempre tentando fazer isso por lazer, por prazer, para construir uma vida saudável, e não para que seja também essas atividades mais uma fonte de autocobrança por desempenho. Para finalizarmos, que mensagem você gostaria de deixar para a comunidade acadêmica neste Setembro Amarelo? Então, reforçar a ideia, né, de eu construo uma universidade acolhedora, das pequenas coisas, dos pequenos passos que nós podemos adotar no nosso dia a dia, para quem sabe tornar a vida do outro e de todo mundo melhor. E para quem está passando por essas dificuldades que nós falamos, a questão de que você não precisa lidar com tudo isso sozinho. Tem todos esses espaços de escuta e acolhimento que nós falamos, e que olhar para as próprias emoções com gentileza, com autocompaixão, para poder lidar com elas da melhor forma, é um primeiro passo para a gente conseguir realmente construir a vida que vale a pena ser vivida. Para encerrar, eu gostaria então de agradecer o Danilo pela presença e participação e falar que a biblioteca, né, da IFZE ela está à disposição, né, para que a gente tenha sempre um entrosamento e
e que ela possa então fazer parte, né, do programa Ecos em algum momento, usando o nosso espaço, né? A gente gostaria de falar com a nossa comunidade que a biblioteca está de portas abertas para receber a todos, né, de uma forma acolhedora, então que vocês se sintam à vontade no nosso espaço e que o programa Ecos também possa usufruir do nosso ambiente, né, para que a gente tenha interações.